Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Eu estou aqui, mais uma vez, refletindo a respeito da situação econômica desse país, que continua descendo a ladeira, e eu estou extremamente frustrado com a perspectiva. Eu não vejo luz ao final do túnel. O país é um país, como já sabemos, um país que não tem liderança política, um país que não tem liderança de homens de negócios, um país sem nenhuma perspectiva de que você encontre líder ou grupo ou partido que você possa confiar e achar ou confiar que esse grupo, partido ou pessoa tenha condições de colocar este país numa rota de desenvolvimento. Porque a situação está caótica. Em toda área que você olha, o Brasil parece que desmanchou. Desmanchou. Se você olha do lado da economia, se você olha do lado social, se você olha do lado da corrupção, é absurdo o que está ocorrendo com a corrupção. Essa corrupção da Petrobras é um negócio fantástico, é a maior corrupção do mundo em volume de negócio. E o pior não é isto, é que esta corrupção, que foi inaugurada pelo PT, nós não estamos falando aqui de corrupção de uma maneira geral. Corrupção de uma maneira geral faz parte da humanidade. A gente está falando da corrupção. Um grupo, um partido tomou o poder, se associou com outros partidos e institucionalizaram a corrupção como um modo de se manterem no poder e se enriquecerem. Olha, porque não é só a Petrobras, em todas as empresas estão começando a ser visto, estourando casos em todos os cantos. O próprio Paulo Roberto Costa dizia isso. E além disso tem o BNDES, que pelo que se fala aí, é muito maior do que o volume de negócios de corrupção na Petrobras. E claro que é provável. As entranhas das empresas, as empresas foram aparelhadas pelo PT. O senhor Lula aparelhou a Petrobras para isso. Inclusive, ele vetou uma decisão do Congresso, apoiada numa fiscalização do TCU, que encontrou uma supervalorização, um superfaturamento das empresas na Petrobras, absurdo. Ele vetou a pedido de quem? Paulo Roberto da Costa, que pediu uma solução política para o caso, e dizendo que 2007 já tinha ocorrido a mesma coisa. E o senhor Lula, como todo nós sabemos, Paulo Roberto da Costa está lá, de longe o maior desviador de propineiro, o senhor Renato Duque, e por aí afora. Em todos os lugares tem gente do PT tomando conta da máquina e se usufruindo dos recursos públicos para atingir seus objetivos de poder. Isso é um absurdo. Bom, a minha frustração não é essa. É que o país é tão desalentado em relação a líderes, a pessoas que possam resolver o problema, que daqui a pouco começou a se falar no Joaquim Levy como um homem que provavelmente ia emprestar sua credibilidade ao governo brasileiro, que estava na véspera de perder o grau de investimento. Muito bem, Joaquim entra no governo, que eu acho um absurdo, um Chicago Boy entrar num governo que tem horror aos pensamentos ou às pessoas que aprenderam na Universidade de Chicago. Evidentemente que a Dilma aceitou, porque ela está tão pressionada que é como se fosse uma válvula de escape. Deixou que o Joaquim Levy entrasse, porque ele já tinha entrado no governo Lula anterior,
Mas quando você observa isso, dá para entender perfeitamente que não se quer fazer nada. Porque trazer um Joaquim Levy, sendo o apoio total e absoluto, é um absurdo. Não é? E outra coisa, o próprio Joaquim se revelou para mim até o momento uma pessoa que não está preparada para o cargo. Até agora o que eu ouço Joaquim falar e o que eu vejo escrito na imprensa é o mesmismo da política econômica do Joaquim Levy. Joaquim Levy está lutando para um ajuste fiscal. O que é um ajuste fiscal? Primeiro vamos dizer déficit fiscal. Déficit fiscal, receita do governo menos gastos. Dos gastos tem despesas correntes e investimento. Quando esses gastos são maiores do que a receita, há um déficit fiscal. Mas aí você tem que analisar. Esse déficit fiscal vem de onde? Vem da despesa corrente? É horrível se vier da despesa corrente. Por quê? Porque a despesa corrente, ela não tem perspectiva de produção, é consumo. Agora, se o déficit vier de investimento, sim, é aí onde os países crescem. É um déficit fiscal proveniente, né, proveniente de recursos aplicados em investimentos, que é, né, que é o motivador do investimento, do crescimento econômico. Se você investe, evidentemente, os investimentos vão trazer resultados e fazer o país crescer. O déficit proveniente da despesa, não, você está consumindo aquilo que já produziu, portanto, a consequência é desagradável. É inflação, é déficit no balanço de pagamento e etc. É aumento da dívida pública e por aí vai. Muito bem. Então, Joaquim agora entrou como o cortador de despesas, lutando aí para fazer esse ajuste fiscal e, obviamente, encontrando dificuldades horríveis. Mesmo que ele fosse do governo, encontraria dificuldade. Imagine um cara que está fora do ninho, sem nenhum apoio claríssimo a respeito da posição dele. Porque, inclusive, o ajuste fiscal não é aceito pela Dilma, não é aceito normalmente pela Dilma, que já fez isso em relação ao Pallotti, ridicularizou a proposta de ajuste fiscal do Pallotti. O Aloysio Mercadante também é contra, o PT é contra, quando se fala de barriga para fora, de ajuste fiscal. O ajuste fiscal que eles querem fazer é exatamente o que o Joaquim agora está começando a falar. Aumentar a carga tributária, claro, porque não pode diminuir os recursos que foram para salários da máquina administrativa, para gastos da máquina administrativa, para o populismo deste governo. Esses gastos não podem ser reduzidos. Então, o que vai fazer? Vai fazer a massa produtora desse país, os empresários, pagar a conta. Porque vai aumentar a carga tributária, que já é insuportável a carga tributária no Brasil. E por que o Joaquim começa a falar em aumento da carga fiscal para resolver o problema do ajuste? Porque é mais fácil de ser feito, tem pouca reação popular. São os gatos pingados, não é que vão dizer que a carga já está insuportável e é facilmente levado na lorota, porque o senhor Joaquim já está começando até a ter a criatividade própria do PT. Está dizendo que se fizer o ajuste fiscal, o Brasil crescerá imediatamente. E isso, o Joaquim, quando ele diz isso, ele está mentindo, porque ele sabe que não é verdade. Olha só, quando se faz um ajuste fiscal que reduz, quando reduz os gastos de uma maneira geral, e principalmente quando reduz os gastos dos investimentos, reduz a renda disponível e limita a demanda e o crescimento econômico. Como é que isso vai fazer o país crescer? Se você reduz a renda disponível, porque se você pega, né, a receita menos a despesa e corta as despesas para que o ajuste fiscal fique num determinado nível, isso está reduzindo o quê?
a renda disponível. Está reduzindo a demanda. E, obviamente, o crescimento econômico. Então não tem como crescer imediatamente, como ele diz. Tá certo? Isso é lorota, é conversa para boi dormir. A carga tributária já está insuportável. Então, você pensar em fazer um ajuste com a carga tributária é um desastre, porque ela já está insuportável, está reduzindo a margem de lucro das empresas e, por consequência, reduzindo os investimentos empresariais. Isso significa o quê? Menos crescimento da economia, presente e futuro. Se fala também, e ele vem fazendo, aumenta a taxa de juros. Está se falando que os juros vão continuar aumentando. Qual é o problema dos juros? Quando se aumenta os juros para ter um ajuste fiscal, isso é muito importante, funciona muito bem quando a economia está em desenvolvimento, quando a demanda está aquecida. É uma demanda aquecida e por isso ela está provocando um crescimento na inflação. Você aumenta a taxa de juros, com isso reduz a demanda por consumo, reduz a demanda por investimento e reduz o crescimento. Isso sempre nós conhecemos e é isso que vai acontecer. Ora, agora o que vai acontecer no Brasil atualmente? O Brasil atualmente, o crescimento de 2014 foi 0,1%. E previsto para 2015 está entre menos 1,5% e menos 2%. O que os juros vai reduzir essa demanda? O que vai acontecer? Quer dizer, vai enfiar o país numa recessão muito maior do que já está prevista. O aumento dos juros, não se esqueçam, que ele valoriza o real. E isto provocará. Ele valoriza o real. Não é? Aumenta os juros. É a taxa de juros mais alta do mundo atualmente. E aumentando a taxa de juros fica mais alta ainda. O pressuposto disso é que traga dólares para o país. Ora, quando você faz isso, trazer dólares para o país, significa aumentar a demanda pelo real. E aumentando a demanda pelo real, o preço do real vai lá para cima. Tá certo? Ok. Aí nós vamos ter déficit no balanço de pagamento, porque o real está valorizado. Nós vamos importar, porque fica mais barato importar, e vamos deixar de exportar ou reduzir as exportações, porque os produtos brasileiros ficaram mais caros com o real valorizado. Então o déficit, que já está na casa de 4,7% o déficit do balanço de pagamento, vai aumentar mais ainda. Do ponto de vista do estrangeiro, evidentemente que haverá, lógico, todo mundo corre risco, haverá uma certa demanda pelo real, porque eles vão trazer o dólar para cá para obter a melhor taxa de rendimento do mundo, mas eles correm o risco de desvalorização da moeda. E com isso, não é bem assim, não vou trazer todo o dinheiro do exterior para cá para o Brasil, porque o risco de depois um enfraquecimento, uma desvalorização da moeda provocará um prejuízo que talvez esse prejuízo absorva todo o rendimento que eles tiveram com a taxa de juros mais alta do mundo. Então não é um problema fácil. Evidentemente, né, vai haver um aumento da dívida pública. Você está aumentando a taxa de juros que o governo está pagando aos investidores. Então a Selic, que está em 12,75, vai para 13, sei lá, 13,5%. Isso aumenta imensamente a dívida pública, que já está acima de 60% das maiores dívidas do mundo. Aumentando a dívida, aumentando o déficit no balanço de pagamento, olha só, há um aumento da inflação. Tá certo? Aumentando a dívida pública, há um aumento da inflação. Com o aumento da taxa de juros, evidentemente há uma redução dos investimentos. As empresas vão deixar de investir, porque os recursos que tomariam emprestados para fazer investimentos precisarão de projetos altamente rentáveis. E aí é correr um risco muito alto, portanto, haverá uma redução de investimento. E com isso tudo, haverá uma redução no crescimento econômico. Ora, é isso que nós queremos?
reduzir mais ainda o crescimento econômico? Ou seja, a proposta do Joaquim é tão clara para a gente que haverá redução. Eu não sei como ele fica por aí dizendo que o Brasil vai crescer imediatamente se fizer o ajuste fiscal. Eu posso até imaginar que você fazer um ajuste, a economia decresce, vai lá para baixo, se ajusta e começa a crescer, tudo bem. Mas dizer que ela vai aumentar imediatamente, que vai crescer imediatamente no Brasil, é conversa para boi dormir. Isso é mentira. Isso é criatividade petista já adotada pelo guri da Dilma, o senhor Joaquim Levy, que virou um guri da Dilma. Qual seria a solução? A solução seria aumentar os investimentos em infraestrutura, estradas, portos, ferrovias, energia elétrica, solar, eólica, banda larga. O país está tão carente de investimento. O Brasil precisa de um líder empreendedor, um líder que comanda a economia brasileira e saiba onde investir e por que investir, um líder que tenha a cabeça aberta global, saiba o que está acontecendo nos outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas estão preocupadas, o governo dos Estados Unidos está preocupado com a infraestrutura dos Estados Unidos, que eles estão achando que não estão investindo o suficiente e ela está se deteriorando mais do que melhorando. A infraestrutura dos Estados Unidos, o que comparar com a infraestrutura do Brasil? O que vai acontecer? O Brasil não tem infraestrutura se comparar com os Estados Unidos. Muito bem, tem tanta coisa para se fazer. Desenvolver projetos inovadores, por exemplo, desenvolvimento de carros elétricos, que já é uma realidade na China, uma realidade nos Estados Unidos. Desenvolver carro e outros produtos que possam usar energia solar. Ou seja, botar a criatividade para funcionar nas coisas que estão aí, já estão. É só acreditar nelas e investir. Porque o Brasil, por exemplo, faz uma malha elétrica para receber os carros elétricos, fazer um investimento em fazer uma malha elétrica nacional. Porque o carro elétrico, evidentemente, precisa de eletricidade, precisa de posto para chegar e ter eletricidade, para recarregar as baterias, etc. Então tem que estudar esse projeto dessa maneira e ver o que estão fazendo lá nos Estados Unidos, lá na China, e adaptar para aqui e investir. Agora o quê? O governo não tem dinheiro. Poxa, foi assim que nós desenvolvemos a indústria automobilística do Brasil. Como foi que nós desenvolvemos a indústria automobilística no Brasil? Nós pegamos essas empresas, GM, Volkswagen, e demos 10 anos ou mais, não sei quanto foi, mas a gente deu isenção fiscal para as empresas que investissem em carro no Brasil. E outros investimentos foi feito assim no passado. Então nós sabemos como fazer isso. Chama Tesla, que é um dos maiores produtores de carros elétricos no mundo, e oferece a Tesla 10 anos de isenção tributária no país e deixa ela investir no país. Chama a Apple. A Apple está agora altamente interessada em investir em energia solar. Chama e diz, olha, tem 10 anos aqui para você investir com isenção total de impostos. E vamos ver se esse Brasil vai crescer. Porque é dessa maneira que vai poder crescer. Agora, se ficar pensando só em cortar despesa, pelo amor de Deus, para com isso. Isso está parecendo até problema de Cuca. Se vai esperar cortar despesa, que vai ser um problema cortar despesa nesse país, com esse Congresso que está aí, com esse governo que está aí, vamos pensar em investir. Pelo menos investir de uma maneira tal que suplante a necessidade de cortar essas despesas. Ok, meus amigos, muito obrigado e até a próxima.